sou umbandista, em quem eu creio? Seria muito possível encerrar nossa conversa agora, porque eu sou umbandista, em quem que eu creio? Eu creio em Deus e pronto. Tudo que a gente conversar aqui é no sentido de compreender que a Umbanda crê em Deus. É deixar as pessoas que não são umbandistas, que têm vontade de saber mais a respeito dessa religião, que a Umbanda, a princípio e ao final, acredita em Deus. A Umbanda, como um pré-requisito, ela sugere que o adepto, que o praticante da fé umbandista, que acima de tudo ele acredite em Deus como a causa primeira de todas as coisas. Deus é o princípio incriado, o princípio imutável, de onde tudo o mais que existe provém. E a Umbanda também sugere que a gente acredite que todos nós, cada espírito, é uma fagulha, ainda que bem pequena, dessa energia que a gente chama de Deus, desse ser de inteligência suprema, de misericórdia absoluta, e que é soberanamente justo, infinitamente bom, e a princípio, o primeiro passo para tornar-se um bandista é acreditar nesse Deus acima de todas as coisas e acreditar que cada espírito é uma pequena fagulha desse Deus, desse princípio de tudo, desse ser incriado, de onde tudo que existe vem dele e naturalmente prossegue para reencontrá-lo. Então, sob essa premissa, sob esse fundamento, está apoiado toda a fé umbandista, que é acreditar em Deus. Dependendo da escola, da tradição que o terreiro segue, que a casa umbandista, que o terreiro de Umbanda segue, ele pode chamar Deus de nomes diferentes. Deus pode ser Olorum, Deus pode ser Olodumaré, Deus pode ser Zambi, Deus pode ser Tupã, mas todos esses nomes são nomes diferentes dados a um Deus único. E isso faz da Umbanda uma religião monoteísta. E o que é isso? Se alguém um dia falar, mas lá na Umbanda vocês têm vários deuses, tal. A gente não tem vários deuses, a gente não cultua vários deuses na Umbanda. A gente cultua Deus, um Deus supremo, que é Zambi, que é Tupã, que é Deus, que é aquele lá na Bíblia, quando Moisés, lá no Velho Testamento, quando Moisés perguntou, quando eu for falar de você, para o povo, quem que eu devo falar? Aí Deus fala para Moisés, eu sou aquele que é. Então é esse Deus que a princípio não tem um nome, não se define por um nome. É esse Deus que a Umbanda cultua acima de todos os outros, e isso faz da Umbanda uma fé, uma prática monoteísta. Já que eu falei da Bíblia, é bom lembrar que assim, lá na Bíblia Deus é chamado de Adonai, de Elohim, de El Shaddai, de Jeová, de Javé. Jesus chama Deus de Eli, que é pai, e isso não faz com que eles tenham vários deuses. Isso, a fé, a religiosidade, a doutrina deixada aí por Jesus continua sendo monoteísta, apesar da Bíblia, por exemplo, que é a base dessa fé, chamar Deus de vários nomes. E a gente acredita, então, nesse Deus. E a gente acredita também em Jesus. Só que na Umbanda a gente tem Jesus como um irmão e mestre. Jesus é o exemplo a ser seguido. Jesus na Umbanda é o horizonte, o norte de evolução espiritual. Um espírito altamente evoluído, que está lá junto de Deus, que toma conta da Terra e do planeta Terra, que toma conta da humanidade e é um irmão maior. Jesus é filho de Deus assim como eu, assim como você, e ele é um grande irmão que está tomando conta de tudo. E
como a gente faz para seguir os exemplos de Jesus? Se é isso que uma das coisas que a gente faz na Umbanda é seguir Jesus como exemplo. A gente segue os exemplos de Jesus, recebendo suas lições através do Evangelho, do Evangelho de Jesus. Lá onde tem Sermão da Montanha, onde tem, Jesus ensina a orar, Jesus ensina os valores, Jesus ensina o que Jesus ensina de fato, através do seu Evangelho, o que a Umbanda crê é que cada um é responsável absoluto pelos seus próprios atos, pela sua própria vida. Então a gente acredita em Deus, a gente acredita em Jesus. E sendo para nós, Jesus, o caminho e a verdade, a vida, assim como está lá no Evangelho, e que não tem, quando Jesus fala ninguém vai ao Pai senão por mim, é que não é possível encontrar-se com a fagulha divina que tem dentro da gente, se não for através dos exemplos de Jesus. Nós acreditamos na Umbanda que as virtudes de Deus, que os atributos de Deus, as faces, as nuances, as características que emanam de Deus, as virtudes que emanam de Deus, que elas se manifestam na natureza, nos vários sítios da natureza, nos vários reinos da natureza, e elas se dividem em 7 vibrações originais, em 7 energias primordiais, que a gente chama na Umbanda de as 7 vibrações da Umbanda. Essas virtudes, elas vão se desdobrando, elas partem do amor puro, do amor de Deus, e elas vão se desdobrando. Mas principalmente elas são a fé, o amor, o conhecimento, a justiça, a lei, a evolução, a fertilidade. E dessas principais virtudes, representadas através das 7 vibrações originais da Umbanda, se desdobram todas as outras virtudes que um espírito que está em busca da evolução plena, que ele busca para si. Cada uma dessas 7 vibrações recebe um nome na Umbanda. A gente chama cada uma dessas vibrações de orixá, que é um termo que a gente herda de outras denominações, e cada uma dessas 7 vibrações originais a gente chama na Umbanda de orixá. Então a gente acredita em Deus, em Jesus e nos orixás, que são manifestações de Deus na natureza. E a Umbanda, não que ela permita que cada um faça o que quer e do jeito que quer, mas a Umbanda, ela surge para abraçar os espíritos nas suas diversas condições evolutivas. Ela surge para dar amparo para os espíritos humanos que estão em várias fases diferentes, vários momentos diferentes da sua evolução como pessoa. Então, uma das bênçãos que a Umbanda oferece, ela tem linhas mestras que mantêm uma unidade na prática do bem, mantém uma unidade na busca da evolução espiritual, mantém uma unidade na prática da caridade, mantém uma unidade cultuando Deus e os orixás. Mas esses orixás, Deus pode ter vários nomes, esses orixás, algumas casas cultuam 7, outras casas vão cultuar um em cada vibração. Outras casas vão cultuar 14, que são 2 em cada uma das vibrações, Outras casas vão cultuar 7 com outros nomes. Então, sempre que eu falo aqui, é muito a respeito do nosso estudo da Umbanda como um todo. Então, da forma como nós acreditamos, os orixás são a manifestação das virtudes de Deus na natureza. E o que a Umbanda faz quando ela permite ou quando ela nos ensina que as virtudes de Deus se manifestam na natureza? Ela faz com que essas virtudes, esses atributos divinos, possam ser humanizados. E ela faz com que essas virtudes elas passem a estar num lugar
onde o homem comum, que sou eu, que somos nós, o homem comum possa alcançar. Deus, em outras tradições religiosas, elas têm a tendência de colocar Deus muito longe do homem. Deus como um ser que inatingível pelo homem, senão através de outros homens especiais. O que a Umbanda faz é trazer as virtudes de Deus para próximo do ser humano, né, do espírito humano em evolução, e dizer que não precisa de um intermediário entre você, entre mim, que sou uma pessoa comum, e Deus, né? Deus, ele está próximo de mim, não está distante. E a fagulha de Deus que habita cada um de nós, naturalmente, e dentro do uso do livre-arbítrio, da maneira como Jesus nos ensinou, essa fagulha de Deus que tem dentro de cada um de nós vai nos levar de volta à divindade da qual nós somos seres que tiveram origem. Então, nós acreditamos também, a partir dos orixás e a partir compondo, né, o trabalho dessas 7 vibrações originais, para que elas estejam um degrau ainda mais próximo da gente aqui, do ser humano, da Terra, a gente acredita na comunicação dos nossos espíritos ancestrais, que são as entidades da Umbanda. Então a gente acredita nas entidades que trabalham na Umbanda. Quem são essas entidades? São espíritos ancestrais que podem ter conosco algum laço, né, de sangue, de trabalho, de amor. E esses espíritos trazem suas mensagens, ou trazem as mensagens que os orixás têm para cada um de nós dentro do seu problema, dentro da sua necessidade. Essas entidades de Umbanda, que são nossos ancestrais, né, eles trazem para nós essas mensagens através da prática da mediunidade. Então nós acreditamos na comunicação com os espíritos dos nossos ancestrais, que são as entidades da Umbanda, que são nossos guias, nossos mentores, nossos protetores. São eles que, através da manifestação mediúnica, através da utilização da faculdade de médium de alguém, eles, pela experiência que adquiriram através de várias reencarnações, né, de várias encarnações, eles têm condição de nos auxiliar no entendimento da vida em seus diversos aspectos. Nos vários campos da vida, né, em que a vida se manifesta, a gente sempre tem uma dúvida, a gente sempre tem um obstáculo a transpor. E então a Umbanda, os umbandistas acreditam que nossos guias e mentores são nossos ancestrais que manifestam, mais próximo ainda de nós, as virtudes dos orixás e as mensagens que esses orixás têm para nós através de vivências anteriores, através de experiências anteriores. São espíritos que, dentro de uma evolução do espírito eterno, ele está um pouco adiante da gente, tá, né, à frente da gente, e ele é abnegado, né, ele ama os seus irmãos ao ponto de usar a sua experiência, isso que ele sabe, para trazer para a gente uma luz, um amparo espiritual. Essas entidades é que são responsáveis pelos atendimentos nos terreiros de Umbanda, que são os caboclos, os pretos velhos, as crianças, baianos, marinheiros e tantos outros trabalhadores que se apresentam nos terreiros de Umbanda. A gente acredita também, com base nessa crença nos ancestrais e na comunicação entre os planos da vida, tal, a gente acredita também na reencarnação e na comunicação entre os planos da existência, através dos fenômenos mediúnicos. Então a gente já tem aqui, sou umbandista, por enquanto a gente já sabe que eu creio em Deus, eu creio em Jesus, eu creio nas manifestações de Deus através dos orixás nos reinos da natureza, eu creio no trabalho incansável, abnegado, né, e amoroso dos nossos ancestrais que trazem para nós, né, representam para nós as virtudes dos orixás e estão preparados, são espíritos preparados
para trazer um alento, para trazer um conforto para a gente nos nossos momentos de necessidade e na transposição dos nossos obstáculos. A Umbanda também nos sugere, nos ensina a acreditar no livre-arbítrio, que é um presente de Deus para nós, né? E acreditar também nas consequências do uso desse livre-arbítrio. Então, frase famosa, né? Que não é minha, mas que é de que o plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. Então Deus, como prova da sua infinita justiça e misericórdia, ele dá o livre-arbítrio e dá o que a tradição indiana chama de lei do karma, que é o retorno, que é o que tem lá nos evangelhos, dizendo que a cada um vai ser dado segundo suas obras. É isso que nos permite enxergar representada entre nós a justiça e misericórdia de Deus. É o livre-arbítrio e a lei do retorno. A Umbanda tem também uma característica que é fitólatra, né? Ou seja, espíritos sábios, né? Espíritos que têm essa sabedoria, eles podem nos orientar no uso de plantas, independente da forma como seja essa utilização. Pode ser chá, pode ser uma defumação, pode ser um banho, pode ser uma beberagem, um unguento. Então, espíritos sábios, eles nos orientam na utilização das plantas para ajudar no tratamento material ou espiritual, de acordo com a necessidade de cada pessoa. Então, a Umbanda tem uma característica que é fitólatra. Ela cultua as plantas no sentido de que nas plantas tem elementos e tem fluidos e energias ali que é possível extraí-las com o conhecimento adequado e usar em prol do espírito humano. Na Umbanda a gente acredita também na existência da magia natural. O que é magia natural? É um gesto, né? É um ato, um rito, onde espíritos que têm essa experiência, espíritos que têm essa condição dessa elevação espiritual, conseguem retirar, né, de alguns elementos da natureza e manipular a energia retirada desses elementos, da água, do fogo, da terra, do ar, e usar isso para produzir efeitos benéficos nas pessoas, em alguém que precisa. E por que ela é magia? O que diferencia ela de um passe, de um benzimento, de uma orientação? É porque ela é feita apenas entre um espírito e o elemento da natureza. O espírito, por sua experiência, por sua sabedoria, consegue retirar desses elementos o que ele precisa e manipular isso, transformando essa energia para utilização em prol de uma pessoa ou de um outro espírito. Nós acreditamos na Umbanda, né, também, que o início e o fim de muitos males do ser humano, ele está na desarmonia dos seus pensamentos. Então a Umbanda tem uma série de ritos, a Umbanda segue uma sequência, né, de procedimentos lógicos, interligados entre si, que faz com que o seu adepto, né, o praticante da fé umbandista, que ele consiga elevar o seu padrão de pensamento. Tudo que você possa imaginar, o que você saiba, o que você veja que a gente faz lá no terreiro, desde uma oração, até acender uma vela, até o tambor que a gente, né, toca, até os riscos que estão feitos a giz no chão, até as cores que estão distribuídas no terreiro, tudo aquilo para nós tem um fundamento, onde o propósito é elevar o padrão de pensamento das pessoas que estão ali, para que elas estejam aptas a canalizar as mensagens que a espiritualidade traz para as pessoas que estão ali precisando de uma ajuda. Ao fim de tudo isso,
tudo o que acontece no terreiro de Umbanda, todo o trabalho das entidades espirituais, dos guias, mentores, protetores que estão ali na Umbanda, ele tem um único sentido, é a prática da caridade, é atender aquele que vem com uma necessidade, abraçá-lo, independente de julgamentos, e fazer o que for possível para que ele encontre a sua própria verdade, o seu próprio caminho, para que cada pessoa, fortalecida pelo amparo, pelo abraço que a Umbanda traz, cada pessoa consiga tomar de volta as rédeas da sua própria vida. A Umbanda não opera milagres, a Umbanda não... Os espíritos que estão ali não estão aptos a prever o futuro, não estão aptos a fazer adivinhações, não têm competência para tomar decisões por você, por mim. Nada disso é comum. Eu não posso falar o que a Umbanda é de uma forma geral. A gente não tem aqui essa verdade absoluta. Mas algumas coisas a gente tem a tranquilidade, a experiência de dizer o que a Umbanda é, do que a Umbanda não é. Então a Umbanda não é um lugar, uma prática de adivinhações, de premonições, e não é comum ser chamado de Umbanda, um lugar que promete soluções mágicas para os problemas de cada um. Então, o que é comum na Umbanda é trazer o apoio e o amparo espiritual para que cada pessoa busque dentro de si essa porção, essa fagulha divina que aquece, né, a alma de cada um de nós, e que essa fagulha passe a brilhe o suficiente para iluminar os seus próprios caminhos. Então, a finalidade, a Umbanda existe para que, através da prática da caridade, seus adeptos, né, os praticantes da fé umbandista, tirem disso lições úteis e necessárias para a sua própria evolução espiritual. Estamos caminhando para terminar e para a gente tentar alinhavar essa nossa conversa, que hoje é sobre no que um umbandista crê, né? Da Umbanda, ela sugere, e eu, tendo escolhido a Umbanda como prática religiosa, preciso segui-la, e ela orienta que o umbandista deve crer em Deus acima de tudo, crer em Jesus e nos seus ensinamentos, crer nos orixás, que são as manifestações de Deus na natureza, e na Umbanda eles estão divididos em 7 energias principais, que eles podem ter nomes diferentes, dependendo da casa, da tradição. Se a Umbanda tem um pouco mais de elementos africanos, um pouco mais de elementos católicos, um pouco mais de elementos indígenas, um pouco mais de elementos do espiritismo. Esses são alguns fundamentos que não se alteram, independente da denominação que eles recebem em cada prática. Na manifestação dos espíritos dos nossos antepassados, né, dos nossos ancestrais, através da mediunidade. Então a gente acredita na prática da mediunidade, que as pessoas podem ser aparelhos de intercâmbio entre os vários planos da existência do espírito. A gente acredita no livre-arbítrio e na lei do retorno, que representam para nós a justiça e misericórdia de Deus. A gente acredita no uso das plantas para auxiliar nos diversos tratamentos que podem ser feitos para a matéria e para o espírito. A gente acredita muito que as plantas trazem propriedades que podem auxiliar muito em tratamentos de mazelas da matéria e do espírito. A gente acredita em magia, que é a manipulação dos elementos na natureza para com a finalidade, né, benéfica, para ajudar
as pessoas a transpor seus obstáculos. E, assim, enfim, a gente acredita que o caminho para a evolução espiritual é a busca pela prática plena do amor puro que emana de Deus.